Primeiro, a paz que floresce no afastamento. Existe um momento na vida em que a alma simplesmente se cansa. Não é um cansaço físico, não é algo que se resolve dormindo mais uma hora ou tirando um final de semana para relaxar. É um desgaste silencioso, acumulado, que nasce quando você tenta e nada volta na mesma intensidade. É o esgotamento emocional de insistir em espaços onde o seu coração nunca encontrou repouso de verdade. O estoicismo nos ensina que aquilo que foge do nosso controle não deve dominar a nossa mente, mas é curioso como insistimos justamente naquilo que mais nos fere. Permanecemos onde não somos vistos. Aceitamos migalhas emocionais, acreditando que um dia alguém vai perceber o valor que sempre esteve ali. Mas o reconhecimento que não vem dói mais do que qualquer crítica, porque ele gera dúvida, e a dúvida corrói a essência. Há uma profundidade em se afastar que poucas pessoas compreendem. Não se trata de desistir, não se trata de abandonar algo por capricho ou orgulho. Trata-se de reconhecer que o seu coração merece descansar. Trata-se de perceber que o seu silêncio vale mais do que qualquer tentativa vazia de ser compreendido por quem não tem a capacidade emocional de enxergar você por inteiro. E quando esse momento chega, ele chega de forma serena. Não há grito, não há briga, não há explicação longa, é uma decisão íntima, madura, quase sagrada. É como fechar uma porta em câmera lenta, sabendo que do outro lado ficou aquilo que já não combina mais com quem você está se tornando. A paz não é um lugar que se encontra ao acaso. Ela é construída, ela é conquistada. Ela surge quando você deixa para trás o que te pesava e finalmente abre espaço para respirar sem medo, sem tensão, sem a sensação de pisar em cacos de vidro para manter relações que nunca foram equilibradas. Quando você se afasta do que te diminui, algo mágico acontece. A mente clareia, a respiração aprofunda, o coração desacelera. Você percebe que, pela primeira vez em muito tempo, não está tentando provar nada para ninguém. E essa liberdade interna é quase indescritível. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de tranquilidade profunda, resultado de uma mente firme e de um coração que aceita o que deve ser aceito. O afastamento, quando necessário, não é perda, é reencontro. Se este texto tocou você, escreva presente nos comentários. Segundo, a liberdade que nasce quando você para de se explicar. Existe um alívio quase espiritual que surge quando você finalmente entende que não precisa mais se justificar para ninguém. Durante anos, você tentou explicar suas intenções, seus sentimentos, suas escolhas, tentando fazer com que determinadas pessoas enxergassem a verdade do seu coração. Mas a verdade é simples. Quem quer entender, entende. Quem não quer, distorce. E é aqui que o estoicismo se revela como uma sabedoria imensa. Ele nos lembra que o julgamento alheio não é algo que controlamos. As pessoas veem você através das lentes que elas mesmas carregam. Inseguranças, traumas, expectativas irreais. Você pode entregar o seu melhor, ser honesto, ser transparente e ainda assim ser mal interpretado. Não porque você fez algo errado, mas porque a percepção do outro não está sob o seu comando. O peso de tentar se explicar o tempo todo é devastador. É como carregar um fardo que nunca deveria ter sido seu. Você se desgasta tentando convencer alguém que já decidiu não ver você com profundidade. E isso cria uma sensação sufocante de inadequação, como se você estivesse sempre devendo algo, sempre por um fio, sempre sendo avaliado por critérios que nem fazem sentido. Mas então algo muda. Você amadurece, você desperta, você percebe que a sua paz vale mais do que a aprovação de quem nunca se esforçou para compreender sua verdade. E quando essa consciência chega, ela muda a forma como você se posiciona no mundo. Você se levanta de maneira diferente,
A sua energia muda, a sua presença muda. Sua mente deixa de implorar para ser aceita, ela passa a escolher onde vale a pena permanecer. E o mais curioso, quando você para de se explicar, de se defender, de tentar provar sua intenção, a sua energia se eleva, porque você deixa de viver como réu e passa a viver como protagonista. Você deixa de se curvar diante de expectativas que nunca foram suas. Você deixa de ceder para manter vínculos que só existiam porque você se torturava para sustentá-los. A liberdade nasce no exato momento em que você entende que não deve explicação para quem não respeita sua essência. O silêncio se torna sua proteção. A firmeza se torna sua identidade. E a paz se torna o seu lugar de morada. Ser mal interpretado por quem não te conhece não é fracasso, é libertação. E ser compreendido por quem importa. Isso sim é uma bênção rara, que só chega quando você para de correr atrás de quem não tem maturidade afetiva para acompanhar o seu passo. Se isso ressoou com você, comente resiliente. Terceiro, o peso invisível de tentar ser forte o tempo todo. Há um cansaço que não aparece no rosto, mas destrói por dentro. Um desgaste silencioso que nasce quando você tenta ser forte por tempo demais. A sociedade adora romantizar força, como se ela fosse sinônimo de nunca cair, nunca sentir, nunca hesitar. Mas a verdadeira força não é estar sempre de pé, é ter a coragem de admitir quando algo te quebrou. O estoicismo não fala sobre ser pedra, fala sobre ser firme, fala sobre aceitar o mundo como ele é, sem se deixar dominar por suas tempestades. Mas o que ninguém explica é que até a alma mais serena precisa descansar. Até o coração mais disciplinado precisa de colo. Até a mente mais madura precisa de silêncio. E você tentou. Tentou mais do que deveria. Carregou responsabilidades enormes, emoções pesadas, expectativas irreais. Você segurou situações que já não te cabiam. Sustentou relações desequilibradas. Suportou silêncios que doíam mais do que palavras duras. E tudo isso porque acreditava que ser forte era continuar. Que era errado dizer, isso me machuca. Que era fraqueza admitir, não consigo mais. Mas a verdade, aquela que nos liberta, é que não existe honra em se destruir para manter o que não te sustenta. Não existe coragem em suportar todas as dores sozinho. Não existe virtude em fingir que está tudo bem quando o seu mundo interior está pedindo socorro. A força que você acreditava ter, ela até existia, mas era uma força distorcida. Uma força que o condicionou a engolir emoções, a ignorar sinais, a se silenciar para não incomodar. E quando a alma é negada por tempo demais, ela adoece, ela perde o brilho, perde o ritmo, perde o entusiasmo. Acontece que chega um dia, sempre chega, em que você percebe que o preço da força falsa é alto demais. E você desaba. Mas esse desabar não é derrota, é libertação. É o corpo e a mente dizendo, agora chega, agora é a sua vez. E é nesse momento, nesse colapso silencioso, que a verdadeira força nasce de novo. Não a força de continuar por obrigação, mas a força de recomeçar por escolha. O estoicismo ensina que nada externo deve quebrar aquilo que é interno. Mas antes de florescer, você precisa limpar tudo aquilo que o machucou. Antes de retomar o caminho, você precisa se reencontrar. Antes de ser forte de verdade, você precisa se permitir sentir. A maior coragem não é resistir ao mundo, é resistir ao impulso de se abandonar. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva virtude. Quarto, quando o silêncio fala o que as palavras não conseguem. Há momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer discussão. Ele não é fuga, não é fraqueza, não é indiferença. O silêncio, na verdade, é uma linguagem que poucos sabem interpretar. E você, durante muito tempo, tentou resolver tudo
através de palavras. Tentou explicar suas dores, justificar suas decisões, revelar seus limites, mas falar com quem não escuta é como tentar acender fogo em madeira molhada. O esforço é enorme, o resultado é nenhum. O silêncio chega quando a alma entende que não adianta mais insistir. Ele aparece quando você percebe que cada argumento seu era tratado como exagero, que cada vulnerabilidade era minimizada, que cada tentativa de diálogo era recebida com apatia. Não há ponte que resista quando só um lado constrói. O estoicismo nos ensina algo poderoso. Nem todo conflito merece resposta. Nem toda ofensa merece reação. Nem toda presença merece permanência. E é no silêncio que você recupera seu eixo. É nele que você observa sem se perder. É nele que você volta para dentro e encontra aquilo que tantas vozes externas tiraram de você. Clareza. Porque certas pessoas só compreendem a gravidade da situação quando você para de insistir. Elas só enxergam seu valor quando você deixa de se disponibilizar. Elas só entendem o impacto da sua presença quando sentem o peso da sua ausência. Mas essa não é uma estratégia para gerar falta. É uma proteção, é uma maturidade emocional que nasce após tantas tentativas frustradas de se fazer entender. É o seu ser dizendo: não posso continuar me ferindo para manter conexões que não me mantêm. O silêncio também revela quem você é de verdade. Revela sua resiliência, sua capacidade de se recompor, seu talento para observar sem absorver. Ele te ensina a respirar, a ponderar, a escolher e, principalmente, te ensina que paz não é algo negociável. Quando você abraça o silêncio, algo dentro de você se reorganiza. A mente desacelera, o coração deixa de suplicar e a alma encontra espaço para florescer novamente. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não afasta você do mundo, ele te aproxima de si mesmo. E quando você finalmente se escuta, você nunca mais aceita o barulho que te feriu. O estoicismo mostra que a verdadeira força não está em responder rápido, mas em responder certo. E às vezes, a resposta certa é simplesmente não responder. Deixar que o tempo mostre o que a conversa não conseguiu. Deixar que a vida se encarregue do que você já não deve carregar. Deixar que o silêncio faça o que as palavras nunca fizeram. Libertar. Se essa mensagem tocou você, escreva foco. Quinto, o dia em que você entende que nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Existe um momento na vida em que você finalmente entende algo doloroso, mas libertador. Nem todo mundo merece acesso ao que existe de mais precioso em você. Durante muito tempo, você ofereceu sua presença, seu cuidado, sua atenção e o melhor do seu coração para pessoas que não tinham maturidade emocional para receber. Entregou confiança a quem não sabia ser leal. Entregou carinho a quem não sabia retribuir. Entregou partes de si a quem não sabia nem cuidar das próprias. E tudo isso porque você acreditava que amor, amizade ou qualquer forma de vínculo era sobre dar sem medo. E é verdade, mas não para qualquer um. O estoicismo nos lembra que devemos ser generosos, mas também sábios. E sabedoria é entender que há pessoas que entram na sua vida não para somar, mas para sugar. Elas se alimentam da sua boa vontade, da sua empatia, da sua luz, e fazem isso sem perceber, porque vivem num estado de vazio contínuo. Você tentou ser ponte para quem só oferecia distância. Tentou ser abrigo para quem só trazia tempestade. Tentou ser presença para quem só sabia desaparecer. E por mais que doesse, você sempre encontrava um jeito de justificar o comportamento do outro, colocando a culpa em si mesmo, como se você pedisse demais. Mas tudo o que você queria era o básico, reciprocidade. Algo simples, mas raro. Até que chega aquele ponto que muda tudo. Aquele ponto em que sua alma diz, chega! E você não chega a essa conclusão por raiva. Chega
por exaustão, chega por maturidade, chega porque percebe que estava oferecendo ouro a quem nem sabia reconhecer pedra brilhante. A verdade é que quem não possui profundidade emocional vai sempre interpretar sua intensidade como excesso. Quem não sabe amar vai sempre confundir cuidado com cobrança. Quem não tem estabilidade interna vai sempre enxergar sua maturidade como frieza. E nada disso tem a ver com você. É sobre as limitações do outro. Quando você finalmente entende isso, sua vida muda. Você deixa de se culpar, deixa de se forçar, deixa de insistir. Você passa a escolher. E essa é a chave. Você escolhe onde colocar seu tempo, sua energia, seu zelo. Você escolhe proteger seu coração como quem protege um tesouro raro. Porque ele é. E quem quiser acesso a ele vai precisar merecer. Não por arrogância, mas por respeito próprio. O estoicismo ensina que você deve ser dono de si antes de ser qualquer coisa para alguém. E quando essa consciência desperta, você para de mendigar migalhas emocionais e começa a exigir, com silêncio e postura, aquilo que sempre ofereceu: presença verdadeira. A partir do momento em que você entende seu valor, você muda o tipo de pessoa que permite entrar na sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, comente concentração. Sexto, a beleza de se levantar depois de ter sido quebrado. Há um tipo de força que só nasce depois que você já foi quebrado. Não é aquela força exibida, barulhenta, feita para impressionar. É uma força silenciosa, quase invisível, construída peça por peça quando ninguém está olhando. Porque a verdade é que você já caiu. Já teve momentos em que nada fazia sentido. Já enfrentou dias em que levantar da cama parecia guerra. Já sentiu dores que ninguém percebeu, enquanto o mundo seguia como se você não estivesse derretendo por dentro. E tá tudo bem admitir isso. O estoicismo nunca pediu que você fosse invencível. Ele pediu que você fosse honesto consigo mesmo. E a honestidade, às vezes, dói mais do que qualquer queda. Mas é essa dor que molda. É essa dor que transforma. É essa dor que revela quem você realmente é. O que poucos entendem é que a alma não renasce do conforto. Ela renasce da adversidade. E você renasceu tantas vezes que talvez nem perceba. Renasceu quando saiu de relações que te destruíam. Renasceu quando se colocou em primeiro lugar pela primeira vez. Renasceu quando decidiu não aceitar menos do que merece. Cada renascimento seu foi silencioso, mas profundo, e foi exatamente isso que te tornou alguém mais consciente, mais firme, mais inteiro. A beleza no fato de que, mesmo quando tudo parecia perdido, você continuou. Não porque tinha certeza, não porque estava forte, mas porque, no fundo, algo em você sabia que ainda existia caminho. Esse algo é o que os estoicos chamariam de força interna, a centelha que nenhuma tempestade pode apagar. E é justamente depois de ser quebrado que você aprende a se reconstruir de forma diferente, mais seletivo, mais atento, mais sábio. Você não volta a ser quem era, volta a ser melhor, volta lapidado pelas dores, polido pelas quedas, fortalecido pelas perdas. O mundo tenta te quebrar, mas cada quebra te ensina a se tornar mais sólido em lugares que antes eram frágeis. É por isso que, com o tempo, você passa a agradecer aquilo que um dia te feriu, não pela dor em si, mas pela pessoa que você se tornou por causa dela. A ferida virou força, a perda virou clareza. O sofrimento virou consciência. Cada parte fragmentada de você encontrou um novo lugar para existir, e agora você é alguém que conhece sua própria profundidade. O estoicismo mostra que o verdadeiro poder não está em nunca cair, mas em levantar sabendo que nada externo pode destruir o que você construiu dentro de si. E você construiu muito. Você se reinventou. Você se ergueu. Você se tornou alguém que carrega cicatrizes. Sim, mas cicatrizes que provam que você não desistiu de si mesmo.
Quem sobreviveu ao que você passou merece o melhor que a vida ainda vai te dar. Se essa mensagem ressoou com você, escreva atitude. 7º, o quebrar de um ciclo e o nascer de um partido novo. Você. Há ciclos na vida que não se encerram com barulho, brigas ou despedidas dramáticas. Alguns ciclos simplesmente se dissolvem, como se a alma finalmente percebesse que já não existe mais nada a ser segurado ali. E você passou muito tempo tentando manter vivo algo que já não tinha pulsação. Tentou reacender um fogo que não aquecia mais. Tentou insistir em conexões que só continuavam vivas, porque você ainda tentava, porque você ainda sustentava, porque você ainda acreditava que um dia tudo faria sentido. Mas nenhum ciclo termina por acaso. Ele termina quando você amadurece ao ponto de perceber que amor não é sacrifício eterno, que amizade não é unilateral, que vida nenhuma floresce em um solo que não recebe luz. O estoicismo ensina que aquilo que depende de você, seus valores, suas atitudes, suas escolhas, merece atenção. Mas aquilo que depende do outro precisa ser aceito como é. E aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer limites. O que você viveu te precipitou para dentro, te obrigou a se enxergar longe do barulho externo, longe das expectativas alheias, longe da necessidade de ser visto ou validado. E foi nessa solidão maturada que algo extraordinário aconteceu. Você se encontrou pela primeira vez, talvez em muitos anos. Você olhou para si, sem filtros, sem máscaras, sem medo do que iria ver. E você viu alguém forte, alguém que suportou mais do que deveria, alguém que continuou, mesmo quando tudo ao redor pedia desistência, alguém que se recusou a perder a sensibilidade, mesmo tendo sido machucado tantas vezes, alguém que merecia mais, muito mais, do que vinha recebendo. O fim do ciclo não foi perda, foi libertação. Foi o universo dizendo, com delicadeza, que você não deveria carregar aquilo por mais um minuto. Foi a vida retirando do seu caminho aquilo que você não teria coragem de deixar ir por conta própria. E quando o ciclo se rompe, nasce um novo você. Um você mais consciente das próprias necessidades, mais seletivo com as escolhas, mais cuidadoso com quem permite entrar. Um você que agora entende que a paz não é destino, é prioridade. Que a reciprocidade não é luxo, é base. Que o amor próprio não é egoísmo, é direção. Ciclos morrem para que pessoas renasçam, e você renasceu. Mesmo que ainda esteja aprendendo a reconhecer essa versão mais inteira, mais sábia e mais firme de si. Tudo que foi retirado de você abriu espaço para algo maior. E tudo o que você deixou ir te deixou mais leve para o que está por vir. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva pertencimento. 8º, o renascer, que acontece quando você decide não se trair. Renascer não é algo que acontece de repente, não é uma faísca, não é um despertar instantâneo, não é um clique mágico na mente. Renascer é um processo silencioso, lento e profundamente íntimo. É quando você começa a se afastar daquilo que te machuca, não porque deixou de amar, mas porque finalmente começou a amar a si mesmo. É quando você percebe que trair a própria alma para manter alguém por perto é a pior forma de abandono. Por muito tempo, você se sentiu preso entre o que sentia e o que sabia. Suas emoções pediam permanência, mas sua consciência implorava por liberdade. E esse conflito te desgastou. Desgastou seu sono, sua energia, sua alegria, sua visão de futuro. Até que um dia, discreto, simples, quase imperceptível, você percebeu que não dava mais para continuar do mesmo jeito. E foi ali que o renascimento começou. Não no dia em que você se afastou, não no dia em que a relação acabou, não no dia em que você chorou pela última vez, mas no dia em que você decidiu que não ia mais se trair. Esse é o verdadeiro marco. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você deixa de viver para agradar, provar
ou suplicar e volta a viver para si. O estoicismo nos ensina que a integridade interna é o bem mais valioso que temos, que perder a si mesmo é a única derrota real que existe, e é isso que você começou a recuperar: sua integridade, sua coerência, seu eixo. O renascimento, então, se torna evidente em pequenas coisas, em como você fala consigo mesmo, em como você se respeita mais, em como você para de insistir no que dói, em como você recusa migalhas emocionais, em como você aprende, finalmente, a se ouvir. Ninguém te contou que renascer dói. Dói porque exige honestidade brutal consigo mesmo. Dói porque exige soltar aquilo que você queria que desse certo. Mas também é lindo. É lindo porque cada passo em direção a si mesmo te torna mais leve. É lindo porque você redescobre sua própria companhia. É lindo porque você percebe que seu valor nunca diminuiu, só estava sendo desperdiçado. Renascer é um ato de coragem silenciosa. É escolher a si mesmo, mesmo quando isso significa perder pessoas, caminhos ou expectativas que você tinha. É reconstruir a própria alma com paciência e dignidade. É saber que, apesar da dor, existe algo muito maior te esperando na frente. E o mais importante, renascer não te torna frio, te torna consciente, te torna seletivo, te torna inteiro. O estoicismo chama isso de autodomínio. A capacidade de ser fiel a si mesmo, independentemente das tempestades externas. Você está renascendo, e isso é extraordinário. Se essa mensagem falou com você, escreva clareza. 9. A disciplina que transforma o destino. A disciplina estoica não é apenas um conjunto de regras, mas uma forma profunda de reorganizar a própria vida. Ela funciona como um eixo interno que mantém tudo no lugar, mesmo quando o mundo parece inclinado ao caos. E é por isso que tantas pessoas se perdem. Não porque lhes faltam sonhos, mas porque lhes falta a estrutura que sustenta esses sonhos quando o entusiasmo acaba. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não nasce do que você faz quando está motivado, mas do que continua fazendo quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando tudo parece caminhar devagar. A disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você se torna. E, para os antigos estoicos, ela sempre começava nas pequenas decisões diárias. Levantar um pouco mais cedo, manter o foco no que importa, não desperdiçar energia com pensamentos inúteis. Agir mesmo quando a vontade diz depois. Eles entendiam que cada pequeno ato de ordem interna é uma vitória silenciosa sobre o caos que tenta governar a vida humana. Mas existe algo ainda mais profundo. A disciplina não é um castigo, mas uma libertação. Quando você aprende a comandar a própria mente, deixa de ser escravo das oscilações emocionais, dos impulsos imediatos, das distrações que corroem o tempo. A disciplina te devolve aquilo que poucas pessoas realmente têm: domínio de si. E esse domínio produz uma clareza tão intensa que, pela primeira vez, você começa a ver o caminho à sua frente, não como um lugar assustador, mas como um território conquistável. Os estoicos também relacionavam disciplina com honra. Honra, não no sentido social, mas no sentido íntimo. A honra de ser alguém que cumpre aquilo que promete, inclusive para si mesmo. Quando você diz farei e faz, cria uma reputação interna inabalável. Quando diz e não cumpre, enfraquece a própria identidade. A disciplina, então, se transforma em um pacto com o seu eu mais elevado, a versão que você deseja se tornar. E talvez o mais importante, a disciplina te prepara para o inesperado. A vida sempre vai mudar. Sempre haverá algo forçando você a se adaptar, a recalcular, a se reorganizar. Quem tem disciplina sofre, claro, como qualquer pessoa, mas não desmorona. Sofre, mas não paralisa. Cai, mas se levanta com mais clareza do que antes, porque a disciplina cria raízes profundas
que sustentam você mesmo nas tempestades mais severas. Ao dominar a disciplina, você não apenas muda seus hábitos, você muda o seu destino. Se isso faz sentido para você, escreva atitude nos comentários. 10º, o renascimento como caminho contínuo. O renascimento, para os estoicos, não acontece uma única vez. Ele é um processo constante e silencioso e profundamente transformador. É o ato de se recriar diariamente, ajustando pensamentos, revisando crenças, corrigindo rotas e abandonando tudo aquilo que já não serve mais ao seu crescimento. O renascimento não é sobre apagar quem você foi, mas sobre expandir quem você pode se tornar. Os estoicos compreendiam que cada dia é uma nova chance, não no sentido motivacional superficial, mas como uma verdade filosófica. O passado está morto e o futuro ainda não existe. Só o presente é fértil o bastante para gerar mudanças. Por isso, eles cultivavam o hábito de reavaliar a própria vida sempre que o sol nascia. Perguntavam-se: o que posso melhorar hoje? O que posso deixar para trás? O que posso fortalecer? Essa prática transformava cada amanhecer em um rito pessoal de renovação. E nesse processo, a coragem desempenha um papel crucial. Renascimentos são, por natureza, desconfortáveis. Exigem que você abandone versões antigas de si mesmo, que enfrente suas próprias sombras, que se responsabilize pelo que falhou, mas é justamente por isso que são tão poderosos. Ninguém renasce permanecendo na zona de conforto. Os estoicos também entendiam que o renascimento depende da capacidade de se desprender, soltar aquilo que não faz mais sentido, ressentimentos, expectativas impossíveis, comparações, culpas antigas. É como retirar pesos invisíveis das costas. Quando você se liberta, tudo fica mais leve. A mente, o corpo e até o caminho à sua frente. O renascimento começa com um descarregar interno, mas há algo ainda mais profundo. Renascer é escolher viver com presença. É olhar para si e perceber que cada decisão, por menor que seja, molda o seu caráter. É compreender que você está sempre em construção, sempre em evolução. O estoicismo não quer que você seja perfeito, quer que você seja consciente, porque pessoas conscientes renascem quantas vezes forem necessárias. E o mais belo disso tudo é que o renascimento não exige condições ideais. Ele pode acontecer no meio de uma fase difícil, no silêncio da madrugada, durante uma queda emocional ou após um grande fracasso. Às vezes, ele surge exatamente onde você menos esperaria, no instante em que você decide não repetir um velho padrão, no momento em que escolhe respirar fundo, em vez de reagir impulsivamente, na escolha de agir com virtude enquanto tudo empurra para o contrário. Renascer é sobre continuar, sobre insistir, sobre se permitir recomeçar, mesmo que pela 100ª vez. É um compromisso íntimo com a sua própria evolução, lento, imperfeito, mas real. Que você abrace esse ciclo infinito de reconstrução e encontre força para se tornar a sua melhor versão, dia após dia. Se isso te tocou, escreva pertencimento nos comentários. O caminho estoico do renascimento interno. Ao longo dessas 10 partes, percorremos uma jornada que não é apenas filosófica, mas profundamente humana. Cada trecho construiu uma peça essencial desse grande mosaico chamado autodomínio. O estoicismo, muitas vezes reduzido a frases curtas e interpretações superficiais, revela aqui sua verdadeira profundidade. Uma filosofia prática, vigorosa e transformadora, capaz de redesenhar destinos e fortalecer almas que desejam viver com propósito. Desde o início, entendemos que o renascimento não é um marco isolado, mas uma oportunidade diária. A cada amanhecer, a vida nos convida a reescrever nossas próprias páginas, a abandonar pesos antigos
e a dar espaço para aquilo que realmente importa. Os estoicos sabiam que nada é mais poderoso do que assumir responsabilidade pelo próprio caminho. Não há evolução onde existe vitimização. Não há crescimento onde existe dependência emocional dos eventos externos. Tudo começa na mente, e apenas ali. No decorrer das partes, observamos que a força interior nasce da aceitação madura da realidade. A vida nem sempre é gentil, mas ela é justa no sentido mais profundo. Oferece desafios na medida exata da transformação que precisamos viver. A resiliência, tão exaltada nos tempos modernos, não é um dom nato, mas uma construção diária. Ela se solidifica quando escolhemos permanecer firmes, mesmo tremendo por dentro. Cresce quando recusamos o papel de vítimas e abraçamos a postura de autores do próprio destino. Falamos também sobre as virtudes. O coração pulsante do estoicismo. Virtude não é moralismo, é alinhamento entre intenção, ação e propósito. Pessoas virtuosas são raras porque vivem em coerência, mesmo quando isso lhes custa conforto. Persistem em ser corretas, mesmo quando ninguém observa. E é nesse ponto que surge um dos pilares mais intensos do estoicismo. A ideia de que o verdadeiro valor de um ser humano se manifesta quando ele é deixado sozinho com a própria consciência. À medida que avançamos, mergulhamos no domínio das emoções. Os estoicos nunca ensinaram a suprimi-las, mas a compreendê-las. Emoções não são inimigas, são sinais. Porém, quando não aprendemos a interpretá-las, elas nos controlam, nos desviam, nos aprisionam em impulsos que sabotam nossa própria jornada. A liberdade emocional nasce da capacidade de observação. E quando observamos sem reagir, descobrimos que a mente se torna um campo fértil para clareza e sabedoria. Também refletimos sobre coragem, não o tipo barulhento, mas o silencioso e transformador. A coragem de enfrentar a si mesmo, de admitir falhas, de abandonar versões antigas que parecem confortáveis, mas que já não sustentam a grandeza que desejamos construir. Renascer exige coragem, porque o novo sempre pede espaço, e o antigo resiste com força. E então, finalmente chegamos ao renascimento, o tema que costura cada parte. Renascer é soltar, é reconstruir, é iluminar cada canto interno que antes estava escondido. É perceber que a vida inteira muda quando você muda. O renascimento estoico não é um evento, é um modo de existir. É viver em constante atualização, com humildade para aprender, coragem para mudar, disciplina para sustentar e virtude para direcionar. Todas as 10 partes convergem para a mesma verdade. Você é um ser em construção contínua. Não precisa estar pronto, precisa estar disposto. A vida não exige perfeição, mas presença. Não exige respostas prontas, mas disposição para fazer as perguntas certas. Cada passo, mesmo pequeno, aponta para um destino maior. Cada escolha alinhada com seus valores te aproxima da sua melhor versão. O estoicismo te mostra que o poder nunca esteve fora, sempre esteve em você. Na sua ação, no seu silêncio, no seu foco, na sua capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E quando você entende isso, passa a caminhar com mais leveza, mais firmeza e mais consciência. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal. Não por impulso, mas por firmeza. Cada reflexão é um lembrete. Nós não controlamos o mundo, mas podemos controlar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia.